Bom, vamos começar a correção então, galera. É, Vamos que vamos. Primeira questão, né? Uma questão aí que caiu no ano retrasado, esse ano passado não caiu, eu botei agora. Questão de razão e proporção, né? Os municípios A, B e C possuem respectivamente 5, 8 e 12 postos de saúde. Há exatamente 300 mil vacinas disponíveis, que devem ser distribuídas para esses municípios em quantidades diretamente proporcionais aos seus números de postos. Tá, total de vacinas. Isso daqui está em matemática básica lá, se você for ver. E aí eu explico, né, tudo bonitinho lá, como é que fica, como é que você faria. Divide em três, né, partes proporcionais, x, y, z. Então vai ficar x sobre 5, mais papá, x mais y sobre z tem que dar o total. Mas a gente vai fazer, aí eu te explico uma forma rápida, né? Que então uma parte vai ser 5x, né? A outra vai ser 8x e a outra vai ser 12x. Se fosse inversamente, seria x sobre 5, x sobre 8, x sobre 12, tá? Isso daqui, o total tem que dar o quê? Aí tu iguala lá 300 mil vacinas, beleza? Tá? 25x vai ser 300 mil, beleza? 25 aqui, ó, cortando aqui por 25 vai dar 12, beleza? Então, o meu x vai dar 12 mil, e aí ele quer o quê? Ele quer total de vacinas no município C. O C é o 12x, beleza? Então vai ficar 12 vezes 12 mil, 12 vezes 12, 144. Acrescento os 3 zeros, resposta A de água. Alguém ficou com dúvida nessa aqui, galera? De boa? De boa. Bom, segunda. Aqui a gente aplica, né, se R é o resto da divisão desse polinômio por esse polinômio aqui. A gente aplica teorema do resto, né? A gente vai ver isso lá em polinômio. Então, eu escrevo esse polinômio assim, ó. Então, dividendo, que é esse cara aqui, vai ser o divisor, que é aquele cara ali, tá? Vezes o quociente mais o resto, o Rx que ele quer, tá? Então o valor do resto, aí tu usa o teorema do resto, que ele diz o quê? Bom, zero divisor, esse cara aqui, o x, então tem que ser menos 1. Menos 1 com mais 1, zero esse cara aqui. Tá? Só que tudo que é x você vai botar menos 1. Então, a menos 1 à quarta vai ficar 1. Menos 1 ao cubo vai ficar menos 1 vezes menos 3, mais 3. Menos 1 vezes 2, menos 2. E aquele menos 3 ali. Zero. O quociente, perceba que eu nem precisei saber do quociente, porque ele vai zerar. E aí eu vou ter o meu Rx igual a menos 1. Sim ou não? Dúvidas aí na segunda? Tranquilo. Legal. Então, aí vamos para a terceira. Terceira, né, o cone circular reto tem o diâmetro da base, então beleza. Um cone. Então, vamos desenhar mais ou menos um cone aqui. Para você entender a lógica dessa questão aqui, beleza? Um cone circular reto tem diâmetro da base 12. Opa, legal. Então, ó, esse cara aqui, ó, o diâmetro... Bom, se o diâmetro é 12, né, o raio é 6. Legal? A altura mede 9. A altura do cone, né? Então, ó, tudão aqui mede 9. Cone todo, tá? Esse cone é interceptado por um plano que é paralelo à base. Então, digamos que tem um plano aqui, tá? Vou botar esse plano aqui, beleza? Aqui tá o plano, tá? E aí ele fala, bom, ele é interceptado por um plano beta que é paralelo à base,
está distante 6 do vértice. Opa, legal. Então, essa distância aqui, ó, daqui a aqui é 6. Beleza? 6. Tá? E aqui perceba que a gente forma um outro conezinho aqui, digamos, né? Tá? Em cima. Beleza? Então, tem dois cones. O de cima e o grandão. O azul. Beleza? O roxinho e o azul. Tá? O volume do tronco do cone. Tá bom? Então, a gente poderia usar a fórmula do volume, tá? Do tronco. Beleza? Mas, professor, porra, eu não sei usar a fórmula do volume. Beleza, como é que você, né, faria isso daqui? Você iria usar semelhança, beleza? Tá? Semelhança. E como é que você faz a semelhança aqui? Você faz assim, ó. Primeiro você tem que pensar no volume 1, tá? E no volume 2. Professor, que volume 1 e que volume 2? Volume 1, digamos que é o volume do cone maior, tá? Volume 1 é o cone maior. Tá? É o azul claro, beleza? E vou chamar de volume 2 esse conezinho aqui, ó, o conezinho menorzinho, tá bom? Tá? O conezinho menor, esse daqui de cima, ó, esse daqui de cima, de roxo que eu tô botando aqui, tá? Vou chamar de volume 2, cone menor. E aí o que a gente faz, galera? Para saber o volume do tronco, vê se você concorda comigo, né? O volume, vou chamar de VT, volume do tronco, é você pegar o volume 1, que é o maior, menos, legal? Volume 1, que é o maior, menos o volume da pontinha lá, o volume daquele conezinho lá roxo, beleza? Eu vou ter o volume do tronco. Para isso eu preciso saber, né, dos dois volumes, eu tenho que ter. O volume 1 é mole, né? O volume 1, né? Volume do tronco, o volume do cone é 1/3, beleza? Área da base, π, ó, 6 ao quadrado, já vou colocar direto. Legal? Vezes a altura, é a altura do conezão, beleza? Do cone maior. 1/3 área da base vezes a altura. Tá? Simplificando aqui, tá? O volume 1 vai dar o que? 108. Beleza, galera? Π. Tá? 108 π. Então, ó, e o que diz a nossa semelhança lá? Voltando aqui para a semelhança. Então, eu vou ficar com volume 1 sobre o volume 2. Você já percebeu? Volume maior sobre o volume menor. Isso vai ser igual, aí tu abre parênteses, tá? Por quê? Você vai trabalhar com as alturas, beleza? Então, se primeiro aqui no numerador veio o volume total, né, o volume do maior, tu vai colocar a altura do maior, que é 9. Dividido. Então, você já entendeu. O volume 2, pessoal, o volume ali do conezinho menor. Tem que botar a altura dele, né? Que é o 6. Só que, galera, como a gente está tratando de volume, isso daqui é elevado ao cubo. Você não pode botar só uma altura sobre a outra. Volume ao cubo. Lembra de área? Se fosse área, a gente estaria botando ao quadrado. Tá bom? Legal? E aí, beleza. Tá? Lembrando que a gente quer o volume 2. Tá? Lembrando que a gente quer o volume 2. Então, olha só. O volume 1 é 108 π. Dividido pelo volume 2. Isso vai ser, simplificando aqui, ó, um 9 por 3 em cima por 3 embaixo, eu fico com 3 sobre 2. 3 elevado ao cubo, 27. Beleza? Tá? 2 ao cubo, 8. Tá? Simplificando o 27 com 108, eu percebo que 27, né, se eu multiplicar por 4, dá 108. Então, ó, aqui eu simplifico, tá? Legal? O volume 2, tá? Ele dá 32 π. E aí acabou a questão. Você vai pegar o volume do tronco aqui que eu botei para você, tá? Então, o volume do tronco vai ser o quê? O volume 1, que é 108 π, ele tá aqui,
tá? Menos 32π, que é o volume 2. Sim? Tranquilo? Isso vai dar 76π. Foi, galera? Foi. Questão 4. Você se embolou para fazer essa questão aqui? Alguém se embolou para fazer essa daqui? Eu. Bom, eu tenho a forma aqui do bração, né? Do braço. Considerando duas matrizes quadradas MN, ambas de ordem 3, definidas a seguir. Se o determinante da matriz M é igual a menos 24, então vamos lá. O det de M é menos 24. Tá. Então, o determinante da matriz N. Aí, o que acontece aqui? Você poderia fazer no braço isso daqui, o determinante. Coisa assim que eu não te indico. Beleza? Tá? Você ia fazer, mas ia demorar. A ideia, a sacada esperta aqui, seria o seguinte. Você pegar essa matriz N aqui, você concorda que o det de N é igual ao det de N transposta? Todos concordam? Sim. Então, ó, o que é linha aqui vira coluna. Então, ó, A, C e E aqui. O que é segunda linha... Seria det de M, né? O primeiro. O primeiro é det de M aqui, det de M. Beleza. É que tá N. Det de M aqui é igual a menos 24. O N, eu tô fazendo o N aqui agora, o Eduardo. Tá bom? Ah, tá. Tá? Eu tô fazendo o N aqui. Eu tô botando que o det de N de nariz é igual a det da transposta de N. Então eu tô fazendo a transposta aqui de N. Ó, o que é linha tá virando coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Sim ou não? Legal? Então, esse det aqui é igual a esse det aqui, em princípio. Beleza? Det de N é igual a det da transposta. Agora, olha para essa matriz aqui, olha para essa daqui e olha para essa daqui. Troca essa coluna, vem para cá e essa vai para lá. Ó, vou tocar. Então, ó, A, C e E vai permanecer a mesma coisa. Eu vou mandar B, D e F. Aqui, ó. B, D e F. Ó. B, D e F. Troquei de lugar com 1, 2 e 4. Olha só que maneiro. Quando eu toco coluna com coluna ou linha com linha, o que acontece com o determinante? Muda o sinal? Ele fica multiplicado por menos 1. Sim ou não? Certo. Beleza. Oi. Se pegar ali o 3, 6 e 12, é metade do outro. Isso tem relação com o determinante, que deve ser metade do outro. É isso que eu vou mostrar agora. Olha só. Esse cara aqui, né? A, C, E, B, D, F, 1, 2 e 4. Agora olha pra cá. Olha pra matriz M. Tá igual. A não ser pelo fato desse cara aqui, ó. Essa coluna é o que, galera? Ela tá múltipla de 3. Olha só o que eu vou fazer com a M, então. A M, vê se você concorda comigo. Eu vou deixar ela assim, ó. Melhor pra mim. Ó, eu posso fazer assim, ó. 1, 2 e 4. E falar que... Agora presta atenção. É como se eu pegasse essa linha aqui e multiplicasse o quê? Sim ou não? Certo. Sim. Legal? Então a gente pode entender o seguinte, olha só a sacada então. Se eu pego essa matriz M, boto 3 para fora, se eu estou multiplicando linha ou coluna por um valor qualquer, o meu determinante fica multiplicado por esse valor. Então, se o det, agora raciocina comigo, se o det de M era menos 24 e eu tirei esse 3 para fora, a gente pode pensar, né, nesse det assim, ó, menos 8 vezes 3, para dar menos 24,
Vocês concordam comigo ou não? Sim, sim. Então, Nicolas, a gente nada mais é do que esse det aqui, puro, né, de ACE BDF 1, 2, 4, ele é o que? Ele é menos 8. Quando eu multiplico a coluna 1, 2 e 4 por 3, aí ele vira menos 24, porque eu estou pegando menos 8 e multiplicando por 3. Vocês entenderam a sacada? Então esse det aqui, ele vai ser menos 8. Só que lembra que eu mudei uma coluna aqui? Então Sim. eu multiplico por menos 1, dando 8. Sim ou não? Ô, Sargento, eu só não entendi porque o det de N é igual a transpose, por quê? Tá lá na propriedadezinha da nossa aula de determinante. A gente vai ter essa aula. Se você pega uma matriz qualquer, faz o det dela, depois faz a transposta, troca a linha por coluna e faz o determinante, eu até mostro em aula isso daí, vai dar o mesmo determinante. Entendeu, Gabriel? Beleza, tem que revisar essa parada aí. Tá? A gente vai ver isso também na aula, tá bom? Galera, tranquilo aqui? Show. Tranquilo. Só que nessa eu vacilei, mas... Assim, eu tô te ensinando o jeito mais esperto aqui, tá? Eu não sei como é que você fez. Sim. De repente você fez no braço isso daqui, tá? Pode... Não, eu tive essa meio que sacada, só que eu vi que era dividido por 3 esse 3, 6, 12 com 1, 2, 4. Ah, beleza. Tá. Beleza. Questão 5. Um grupo composto por 5 peritos escolhidos entre 7 deve ser formado para determinada investigação. Sabemos que um dos possíveis peritos é do sexo masculino, então ó, eu tenho um homem, tá? E os demais são do sexo feminino, então 6 mulheres. Beleza? Tá? Tem 7 no total. A probabilidade de que esse grupo seja formado somente com peritos do sexo feminino. Então, probabilidade, a gente está sempre em busca daquilo que a gente quer sobre o total de possibilidades. Beleza? Então, probabilidade é aquilo que eu quero sobre total de possibilidades. Tá? Então, vamos lá. Total de possibilidades. Total de possibilidades é o quê? Bom, eu vou escolher 5. Tá? 5 peritos, só que eu tenho 7 possíveis. Então, qualquer um dos 7, tudo se multiplicando, né? 6, 4, 3. E aí, como é combinação, Rodrigo e Nicolas, é a mesma coisa que Nicolas e Rodrigo, essa dupla, na verdade, a gente usando esse raciocínio pro quinteto vai ser a mesma coisa. Então, eu tenho que tirar a repetição dividido pela quantidade aqui de tracinhos. Então, vai ser 5, 4, 3, 2, 1. Legal? Certo. Essa daqui é a quantidade, tá? Então, eu vou ter, assim, mais simplificando aqui, ó, eu vou ter 21 possibilidades de formar esse quinteto. Só que perceba que aqui tem 3 mulheres, 2 mulheres, 4 mulheres e um homem, enfim, só tem um homem, né? Ele vai estar nos grupos ali e tal, vou ter grupo só de mulher, enfim. Só que ele quer o quê? Então, o total a gente já achou. A probabilidade de que nesse grupo a gente só quer mulher, tá? Então, a gente tem que fazer agora o seguinte: só mulher. Então, eu vou escolher desses 5, né? Eu tenho quantas mulheres? Ó, eu tenho 6 mulheres. Então, vai ser qualquer uma das 6, 5, 4, 3 e 2. Para tirar a repetição, beleza? Eu divido por 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Ó, corto esse cara aqui, eu fico com 6. Então, ó, aquilo que eu quero são 6 grupos que a gente vai ter só mulher, tá? Dividido pelo total, 21. Beleza? Divide por 3 em cima, por 3 embaixo, 2/7. Beleza, galera? Tranquilo? Ô, mestre, você pode me explicar do começo? Oi? Você pode me explicar do começo? Então, eu tenho um homem, 6 mulheres. Legal? 7 cabeças. Isso o problema diz.
tá? O total de possibilidades, então a probabilidade é aquilo que eu quero, que é o Qzinho aqui em cima, sobre o total de possibilidades. O que eu quero é só grupo formado de mulher. E o total são, bom, eu tenho que escolher 5 aqui, ó, 5, tá? Mas eu tenho 7, então eu fiz 5 tracinhos, e aí eu tenho 7 para esse primeiro, 6 para esse segundo, 5, 4, 3. Beleza? Só que, como é combinação, eu tenho que tirar as repetições. Então, eu divido. Isso tudo tá em aula, tá? A gente vai ter aula disso, beleza? É o que eu tô falando. A gente não usa fórmula, beleza? Eu vou te ensinar a não usar fórmula mais na tua vida. Tu sabe a fórmula, tu vai saber, tu vai chegar na fórmula, mas a ideia aqui é sair, arrancar com esse negócio de fórmula aí da tua vida, tá? Então, ó, 7, 6, 5, 4, 3 e aqui divide por 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Divide pela quantidade de tracinhos ali. Deu 21, que é o meu total. E agora a quantidade de mulher. Sim, tem 5 tracinhos, beleza? Eu tenho 6 mulheres para escolher a primeira. 5, 4, 3, 2. E divido pela permutação, tá? Dos 5 tracinhos ali. 5, 4, 3, 2, 1. Tranquilo? Tá? Combinação de 7 para 5. De repente você... Cara, se você se acostumou com fórmula... Análise combinatória é um assunto mais difícil para você aprender, tá? Para o professor explicar e para o aluno aprender. É o assunto mais difícil que existe, tá? E se você aprendeu por fórmula, você tem que resetar tudo que tu sabe. E aí quando a aula já tá lá. Se você quiser já dar uma olhada na aula de 2021, veja, é bom. Para quem ficou na dúvida, para quem tem dificuldade com análise combinatória, galera, já assista, beleza? E a gente vai ter essa aula ao vivo aí que eu vou explicar tudo de novo, tá? Vamos avançar. Questão 6. O gráfico da função quadrática é uma parábola que possui vértice a 6, o valor de m menos a. Galera, já te expliquei, até para você que é sargento, para fazer o x do vértice muito rápido. Como é que você faz? Você deriva, né? Derivada aqui da primeira rapidinho, ó. O 2 desce, fica 2x. E, ó, daqui para a direita, some tudo, igual a 0. Tá? O x vai ser 4 por 2, 2. Então, o x é 2. Professor, aqui é como se fosse o x, o a, né? Tá no lugar do x. X do vértice. É esse cara aqui, que tu usa a fórmula menos b sobre 2a. É fazer isso daqui, ó. Rápido, muito mais rápido. Tá? Menos delta sobre 4a. Pô, não faz assim, não. Já que ele deu, né, o y aqui, ó, o 6 é o y do vértice. O y é o f de x. Então, você joga ali, ó. Vai ficar 6 igual. Bom, o x, quando o y do vértice for 6, o x é 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, 4. Legal? Menos 4 vezes 2, 8. Mais m. Tranquilão? É menos 4 aqui vai para lá, mais 4, 6 mais 4, 10. M é igual a... Sim, galera? Tá? Ele quer m menos a. Bom, mas o m, né, é 10. E o a? Bom, o a é 2, né? Que é a mesma coisa que o x, né? 8. Foi, galera? Show. Tranquilo. Essa daqui eu dei para você não zerar, né? Se f de 2 é igual a 10, f então b, né? Uma de primeiro grau. Galera, porra, muito tranquilo, né? F de x é esse cara aqui, ó, é 10. E aí, você substitui aqui, ó, o que está entre parênteses é o meu x, valor numérico, né? Tranquilo? O b é quanto? 10 menos 6, 4. Questão 8. Conjunto de solução da equação, beleza. Galera, percebo que é subtração de 2 logs aqui, mesma base. Então fica assim, ó. Vê se você concorda comigo. Tá? Dividido por x menos 6, base 2. Isso é log de 8, base 2. Todos concordam? Ô, sargento, Oi.
dá merda se jogar o log de x menos 6 pro outro lado? Não. Você vai fazer a mesma coisa, Aí só que vai ficar 8, né, sobre x menos 6, só que tu vai ter que igualar aquele x ao quadrado menos 9x mais 18 da mesma forma. É uma igualdade de log, né? Tá? Porque esse cara aqui, ó, o logaritmando aqui, ó, tem que ser igual a esse logaritmando aqui. Todos concordam? Né? Igualdade aqui de log, sim ou não? Sim. Ó. Dividido por x menos 6, isso tem que ser igual a 8. Tá? E aí multiplicando o cruzado, menos 9x mais 18 vai ser 8x menos 48. Legal? Vou botar aqui em cima, tá? Ó, x ao quadrado menos 9 menos 8 menos 17 x, tá? 18 com 48, 50, 66. Legal? Pensando em soma e produto, pô, quando dá assim, ó, 66, 77, pensa no 6 e no 11, pensa no 7 e no 11, 8, 8, 8 e 11, é batata, tá? Então aqui, ó, 6 e 11. Tá? Menos 6 com menos 11, menos 17. Menos 6 vezes menos 11, mais 66. Então, um x é 6 e outro x é 11. Só que aí, claro que tu iria marcar o 11 aqui, iria pro abraço. Agora, se tivesse o 6, tu iria simbolar? Por que não pode ser 6? Porque ali na divisão não E pode anular fazer. embaixo? Oi? Porque o log de x tem que ser a b, tem que ser maior que zero. Esse b aqui, ó, esse cara aqui, ó, x ao quadrado menos 9x mais 18 tem que ser um cara maior do que zero. E esse cara aqui, ó, tem que ser também um cara maior do que zero. Legal? E aí você vai ver que aqui vai ficar 6 e 3, ele tem que ser menor do que 3 e maior do que 6. Só que, olha o outro tá falando que tem que ser maior do que 6, porque não adianta nada tu botar 3, serve menor do que 3. Aí tu bota o 2 aqui, fica 2 menos 6 menos 4. Não, o logaritmando não pode ser negativo. Tá? Então tu tem que levar em consideração as duas coisas. Legal? Então, aqui, ó, já tá falando, filhão, é maior do que 6. Tá? Então, 6 não pode, tem que ser 11. Tá, galera, nesse tipo de questão, leva em consideração o logaritmando, tá? Nessa questão, mestre, eu fiz divisão de polinômios quando eu cheguei nessa parte. Aí ficou uma equação só. Aí eu não passei esse risco. Ficou uma equação só. E deu o quê? Deu 11. Então, mas tá errado. Tu acertou... Tá certo, tu acertou. Só que não é correr risco. Você tem que levar em consideração isso daqui, tá? Porque se tivesse que levar em consideração a resposta 6, e você nem os 6 achou, você iria errar essa questão. Ou se fosse uma discursiva, por exemplo. Entendeu? Entendi. Tá? Então, assim... eu não corri esse risco. Não, então, porque talvez você não tenha entendido que esse logaritmando aqui, você tem que levar em consideração ele, hein? Então a hora de errar é agora, tá? Refaz depois essa questão, não fazendo desse jeito que você fez. A não ser que tu faça desse jeito, mas sem problema. Mas leve em consideração, saiba que o 6, ele também tem que ser analisado. Por quê? Porque dependendo da prova que tu vai fazer, tu vai ter que analisar e vai ter questões muito mais puxadas aí, tá bom? Questão 9. Considerando-se um hexágono regular inscrito numa circunferência. Então, presta atenção. Ó. Tá, um hexágono inscrito. Eu vou fazer ele aqui, ó, como se eu estivesse fazendo a prova. Aos caralho mesmo. Pra você ver que na prova é assim, tá? Beleza. Então essa daqui é a minha C1, minha circunferência 1, de raio igual a 6, ó, esse cara aqui é 6, então o lado do meu hexágono é 6, já tira essa informação,
e uma circunferência C2 inscrita no hexágono. Agora eu vou botar o hexágono aqui, ó. Ó, vou botar esse mesmo hexágono, tá? Aqui, só que eu botei ele menor, tá? E agora eu vou botar a C2 aqui, ó. A C2, tá? A minha circunferência C2, tá aqui ela. Legal? É a C2. Então ele quer, verifica que o raio de C2, ele quer esse raio aqui, ó. Ó, daqui a aqui é raio. Toma cuidado, daqui a aqui não é raio não, hein? Tá? Daqui até aqui é raio. E aí, olha só que maneiro. Se você liga daqui a aqui, né? A gente tem esse triângulo aqui maroto, que eu vou colocar ele aqui maior, para você entender ele. Ó. 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 Tá? Esse triângulo aqui. Que eu vou ter... Bom, esse cara aqui, galera, vai ser como se fosse a mediana, o raio aqui. Então, divide. Se tudo é 6, esse pedaço aqui vai ser quanto? 3. Todos concordam? Legal? Aqui, galera, é como se fosse 6 triângulos, né, equiláteros no meu hexágono. Então, esse pedaço aqui, ó, é como se fosse o lado dele, né? E esse ângulo aqui é quanto? 60. O de cima é 30. E aqui é 90. Acabou a questão. Tá? Aqui é o meu raio. Sim? O raio da 2 é o quê? Bom, oposto ao ângulo de 30 é 3. Triângulo egípcio, né, que a gente aprendeu. Oposto ao ângulo de 60, que é o raio, vai ser você pegar o 3 e multiplicar por raiz de 3. Acabou a questão. Sim ou não? Ó, não te indico ficar gravando fórmula. Na nossa aula lá de polígonos regulares, você vai ver que eu faço uma aula demonstrando todas essas relações de raio, lado, tá? E te indico a saber isso, porque você já percebeu que vai cair num triângulo egípcio, tá? Todas as figuras. Então você não vai precisar calcular tabelinha, tá? Para você, não, mas a tabela eu faço até mais rápido. Sim, faz mais rápido, mas se pintar uma questão, né, já em sargento, tá? Se pintar uma questão mais elaborada, você não faz. E oficial, então, aí mesmo que você nunca vai saber, dependendo da questão, tá? Se for uma questão muito boa, você não vai fazer não, tá? Então, assim, saiba trabalhar com triângulo egípcio, não grave fórmula, beleza? Tá? Outra coisa, ó, perceba que eu fiz uma outra figura fora. Eu não botei a circunferência 2 dentro aqui, porque isso vai te embolar a mente. Tira a informação da primeira figura que você quer e passe para a segunda figura. Questão 10. Alguém teve dúvida nessa daqui ou foi de boa? Não tive, professor, não lembro de nada disso, de tá, circunferência. Beleza, a gente vai ter aula disso também. Então, ele diz que eu tenho, né, uma circunferência centrada na origem. Ela é essa circunferência aqui, ó. Né, uma circunferência centrada na origem. Uma circunferência centrada na origem é essa bichinha aqui, tá? E aí, você vai perceber, eu vou te ensinar lá, que eu já vou ficar com algo assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio. Igual ao raio ao quadrado. Eu já vou ficar assim. Por quê? Porque a fórmula é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado. Isso é igual a raio ao quadrado. Só que o x do centro e o y do centro é zero. Por isso que fica já isso daqui. Mas todas estão assim. Aqui, na verdade, a gente tinha que achar o raio, né? E aí uma das formas de você achar é pensar nessa equação que ele diz que, bom, a circunferência, né, tangencia a reta. Então, se eu coloco a reta aqui, ó, é a distância de ponta reta. Então, opa, legal, legal. Entendeu? Se eu pego esse cara aqui, ó, esse ponto aqui é o 0, 0. Né? E se eu faço essa distância daqui a aqui, a distância de ponto A é reta. Você falou tudo. E a reta eu tenho, né?
a reta aqui eu tenho. Vamos só colocar ela na forma geral, que é melhor, né? Então eu vou passar o x para a esquerda, fica x mais y menos 2 igual a 0. Sim ou não? Sim. Tá? Então, como é que é a fórmula da distância do ponto? Professor, mas essa distância é o raio, pô. Essa distância é o meu raio. Então já bota assim, ó. Raio vai ser, né? Lembra, vai ser módulo, né? De 1, o cara que acompanha o x aqui, ó. 1 vezes o x do ponto, que é 0, vai dar 0. Mais esse cara que acompanha o y aqui, que é 1 também, vezes o y do ponto, vai dar 0 também. Menos o termo independente, o módulo disso. Dividido raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é b? O cara que acompanha o x e o cara que acompanha o y. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai ficar raiz de 2. Então vai ficar 2 sobre raiz de 2. Racionalizando aqui, já fazendo de cabeça, tá? Eu fico com raiz de 2. Professor, mas não tem a resposta, obviamente, porque isso daqui, galera, r ao quadrado é igual a raiz de 2. Então é porque o raio é 2. Sim? Questão 11. Considerando satisfeitas as condições de existência, a expressão abaixo é equivalente a... Então eu tenho menos cossecante. Galera, cossecante é o quê? É 1 sobre seno. Dividido por 1 menos... Cotangente é cosseno sobre seno. Legal? Eu fico com esse cara aqui, ó. Dividido... seno de x menos cosseno de x dividido por seno de x, tá? Vou cortar esses caras aqui, me sobra isso daqui, ó. Vê se você concorda comigo. Sobre seno de x menos cosseno. Aí você olha para as respostas, não tem. Só que, vê se eu posso fazer isso daqui, ó. Menos, legal? Aí eu vou fazer assim, ó, cosseno de x mais, menos seno de x. Vê se eu posso fazer isso. Vê se eu posso deixar assim. Porque se eu multiplico menos aqui, ó, fica menos cosseno mais seno, volta pra cá. E menos com menos vai dar mais. Então eu fico com 1 sobre cosseno x menos seno x. Sim, galera? Sim. Certo. A 12. A 12, na figura abaixo, tem-se a representação do ponto P, que corresponde à imagem geométrica do complexo W. Então, ó, o W, que é o P, é o ponto. Então, botando ele na forma, né, do meu complexo, é A mais BI. O A representa aqui, ó, o X, o real, né? Então, vai ficar menos 1, tá? BI, o B é o eixo Y, que é o imaginário. Vai ficar mais 1I, que mais I, tá? Então, ficou assim. Tá? Ele quer, sabendo que o ângulo é 3π sobre 4, esse ângulo aqui, ó. Se eu fosse usar a primeira lei de Moivre, eu utilizaria isso daqui. Só que, cara, pode afirmar que o valor de W é ao quadrado. Se fosse um W à sexta, aí sei lá. Agora, W ao quadrado é pegar esse cara aqui e botar o quadrado. Só que eu vou melhorar ele, ó. Olha o que eu vou fazer. Esse menos aqui eu posso botar assim, vê se você concorda comigo. Todos concordam ou não? Sim, sim. Agora ele não quer esse cara ao quadrado, eleva ao quadrado. O menos ao quadrado vai virar mais. E I menos I, 1 menos I ao quadrado, meu aluno treinado já sabe que esse cara aqui, ó, é menos 2i. 1 mais i ao quadrado é 2i. 1 menos i ao quadrado é menos 2i. Sim? E acabou a questão. Tá? Não precisa fazer... Ah, mas professor, eu queria saber como é que faz. Ó, é quadrado do primeiro menos 2 vezes pelo segundo
mais quadrado mais i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Então, ó, eu corto quem sobra. Só que você já tem que saber isso de cabeça. Legal? Mestre, só para tirar uma dúvida, a primeira forma de móvel eleva o ρ Isso. ao negócio e multiplica o... É o ângulo? É o ângulo que eu falou. Ó, É o eleva o ρ, aí vai ser cosseno de n θ mais i seno de n θ, beleza? O n é o cara que tu tá elevando, no caso aqui é o 2. É multiplicando o ângulo. Isso, e o ângulo tá aqui, ó. O ângulo ele te deu até, né? É por isso que eu fui tentar fazer pela de Moab, aí tava saindo. Mas Aí não. eu fui pela outra. Isso, mas nem precisava nessa daqui, tá? Tá bom? A gente vai ver que em questões ali mais pesadas a gente vai precisar. Ali não precisava, tá? Questão 13. Para que o sistema de equações seja possível e determinado. Galera, possível e determinado, eu pego os coeficientes aqui do x, ó, 1 sobre a, tem que ser diferente os coeficientes do y. 1 sobre 2. Simples assim. A diferente de 2. Possível e determinado, alguém lembra? Ok? Vai. Possível e indeterminado, alguém lembra? Possível determinado é delta zero. Tem que ser igual, né? Zero também. Ó, com dois- X tem que ser 0 e o E det... delta zero também. E delta tem que ser... não, galera, mas olha só, presta atenção. 2 por 2 não precisa de delta, de não sei o que, dessas porra não. Esquece isso. No 2 por 2 tu vai fazer, ó, 1 sobre a... Tem que ser tudo igual. Né? Isso aí. Quem é que falou, Roberta? Sim. Roberta, isso aí. Tudo igual, galera. Esquece essa porra de delta aí, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Dispa-se dessas coisas do brizolão. Isso delta é lá para um 3x3, aí legal. Aí vai ser det, né? O det diferente, igual a zero. A gente vai analisar quando for um 3x3. 2 por 2 é isso daqui, ó. Os coeficientes do x igual aos coeficientes do y igual aos termos independentes. Agora, se eu quisesse impossível, tu iguala os dois primeiros e é diferente o último aqui. É isso. Sistema possível indeterminado e sistema impossível. Não sei, talvez vocês não sejam meus alunos agora, não assistiram a aula de sistema linear, tá? Então a gente vai, quando tiver sistema linear, a gente vai conversar disso, tá? E apliquem essa ideia aqui, tá bom? Porque vai sair muito mais rápido, tá? Agora, no 3x3, de fato, a gente vai usar essa ideia de vocês. Questão 14. O coeficiente do terceiro termo de binômio. Alguém lembrou? Alguém fez essa questão aqui de boa? Eu fiz, mestre. Lembrou da fórmula do termo? Sim, senhor. Show, show. TP mais 1 vai ser N P A N menos P vezes B elevado a P. Quem é A e quem é B? O A é o X e o B é o menos 3. Legal? E o N é o 5. Tá? Então ele quer o terceiro termo, o coeficiente do terceiro termo. Então seria o quê? Você pegar o P vai ser 2, né? Se ele quer o T3, é o termo, essa daqui é a equação do termo geral do binômio. Então a gente tinha que botar o P igual a 2. Então vai ficar 5, 2... Opa, professor, isso daí é um binomial, né? Número binomial. Sim, é uma combinação. Fazer uma combinação aqui, tá? O A, você já viu que é o X. N menos P, 5 menos 2. Legal? E o B, menos 3. Menos 3. Tá? Elevado a P, que é 2. Tá? Então, o terceiro termo... Tá? Esse cara aqui, galera, 5, 2, é a mesma coisa que combinação de 5, 2 a 2. Que aí, como é que eu te ensino a fazer? Professor, agora deu merda, tem que usar a fórmula. Não, ó. Pega esse 2 aqui, abre em 2 tracinhos se multiplicando. Pega o 5 e vem 5 para aqui, 5, 4, vem descendo a escadinha. Divide, não tem 2 tracinhos? Por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Legal? Simplificando,
combinação de 5 12 vai dar 10. Vezes x ao cubo vezes 9. Professor, deu 990 x ao cubo. Ele quer o coeficiente. Coeficiente é o cara que acompanha o termo x ao cubo. É isso que ele quer. 90. Meus queridos, alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa?